Por décadas, pesquisadores e cientistas tentam descobrir a causa do diabetes. Até agora, a resposta definitiva não foi encontrada. O distúrbio envolve o metabolismo da glicose, das gorduras e das proteínas e tem graves consequências, tanto quando surge rapidamente, como quando se instala lentamente. Nos dias atuais, se constitui um problema de saúde pública pelo número de pessoas que apresentam a doença, principalmente no Brasil. Para falar sobre esse assunto, está presente aqui no estúdio o médico endocrinologista Antônio Fontanelli. Hoje, sexta-feira, a gente sempre recebe um médico aqui, né? Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Ok. E essa situação do Brasil é mesmo assim tão preocupante com relação aos outros países? No Brasil há muito diabetes? Sim. O diabetes está crescendo em países que estão em desenvolvimento, né? Que nos países mais desenvolvidos já tem menos diabéticos dos países que estavam com subnutrição, como o nosso país, e passou a alimentar de maneira muito rica em gordura, principalmente uma alimentação e o sedentarismo. Então isso aumentou muito o diabetes nos países que estão em desenvolvimento. Então, é alarmante mesmo de pacientes diabéticos, é um risco de saúde pública elevadíssimo. É como se o primeiro mundo, vamos dizer assim, já tivesse passado dessa fase, agora entendeu que tem que ter uma alimentação melhor. Lá eles se alimentam melhor, por isso tem menos diabetes ou não? Eles passaram essa fase que nós passamos hoje aqui. Aquelas pessoas que tinham diabetes e obesidade, eles já morreram, não deixaram descendentes. Então, está tendo uma mudança no mundo e nós aqui passamos uma fase de desnutrição, subnutrição e agora uma fase de hiperalimentação. Isso está desencadeando diabetes, principalmente nos países que estão em desenvolvimento, conforme eu falei contigo. Quer dizer que a gente não sabe escolher direito o alimento que come. Esse é o grande problema. Então, o diabetes é uma doença que ela pode ser evitada. O diabetes tipo 2, que é o do adulto. E essa que é a maior problema que nós temos hoje, como parar o diabetes. E são maneiras extremamente simples, não tem nada de mágico, né? É possível cada um de nós mudar essa história. E é por isso que eu estou aqui hoje, como tornar uma pessoa não diabética, que fala sempre assim, para tornar-se diabéticos, basta você, é como pegar um carro e soltar o freio de mão. Tem tudo para tornar-nos diabéticos. Você tem que ter as condutas que você pode fazer para sair da doença, não entrar nisso. Quer dizer, todos têm probabilidade de ter diabetes. Muito grande, a probabilidade é muito grande. Quer dizer, isso não é só genético, não. É o estilo de vida da pessoa que leva a isso. A parte genética nós não temos como controlar. Por exemplo, se a pessoa tem o pai ou a mãe diabética, ela tem uma tendência maior a ter diabetes. Mas o que nós estamos vendo hoje é o fator ambiental. É interessante se observar numa família que quando tem uma família de obesos, os filhos são obesos também. Mas é interessante o cachorro, que não tem nenhum gene, também é obeso. Então, nós podemos mudar os fatores ambientais, os fatores genéticos não podemos mudar. Quer dizer, é o estilo de vida mesmo. É essencial mudar o estilo de vida. É isso que nós temos que conversar contigo, como mudar o estilo de vida das pessoas. Mas vamos entender um pouquinho, né? O senhor falou 2 tipos de diabetes. Quais são eles? Então, nós temos o mais comum dos pacientes, é o tipo 2, que é o do adulto, que está ligado com a obesidade, principalmente a obesidade abdominal, e o sedentarismo. E o tipo 1, que é o da criança, ou diabetes chamado também insulino dependente. Esse diabetes é uma doença que está ligada muito com a autoimunidade. Então, a pessoa tem uma virose de Coxsackie, o vírus da cachumba, ou uma virose qualquer, e ele começa a produzir anticorpos contra as células beta do pâncreas. Isso desencadeia o diabetes insulino dependente. Quer dizer, esse diabetes, nenhum dos dois tem uma cura realmente, né? Nenhum dos dois. Mas esse diabetes de criança, ele pode aparecer quando? Não tem uma idade precisa. Geralmente ele ocorre antes dos 30, 40 anos de idade. E é interessante que esse diabético tipo 1, né? Ele está aumentando muito no nosso país também. Nós temos o porquê. Teve um estudo recente em Bauru, feito por um professor Negrato, né, que é colega endocrinologista, e ele está mostrando que de década a década o aumento do diabetes tipo 1. Nós não sabemos o porquê, nós só estamos observando que está aumentando. E mais interessante ainda é a presença do diabetes tipo 2, que é um diabetes que nós vimos quando o paciente obeso, depois dos 40 anos de idade, começava a desenvolver nas crianças. É frequente hoje você pegar crianças de 12, 13 anos de idade, obesas, já com diabetes, colesterol, hipertensão, que são doenças que nós não víamos antes disso aí. Então, nós temos o aumento do diabetes tipo 1, que é o juvenil, e o diabetes tipo 2 na criança também aumentando de maneira assustadora. Esse tipo 1 vai acompanhar a pessoa para o resto da vida também? Ambos. Diabetes é doença incurável. Dá para ter os dois, não?
Tem, infelizmente sim. Nós falamos de diabetes tipo 3, que é o diabetes tipo 1, que ele costuma ser um indivíduo magro, né? E ele, com o decorrer dos anos e por viver mais, que hoje o paciente diabético ele tem uma sobrevida muito maior. Então ele pode engordar e desenvolver o diabetes tipo 1, que seja por deficiência da insulina, e o diabetes tipo 2, por resistência à insulina e pela obesidade. Então ele tem um diabetes que nós chamamos de diabetes tipo 3, que é a mistura dos dois diabetes. Ok. E os tratamentos são diferentes? São bem diferentes. A base é a mesma, né? Que eu falo sempre, alimentação e atividade física. Isso é a base de qualquer tratamento. Então, o diabetes tipo 1, como ele não produz insulina, ele é obrigado a receber a insulina por via exógena, então ele precisa aplicar a insulina. E ele precisa de, às vezes, 4 a 6 picadas por dia de insulina. Precisa ser monitorado mais de perto também, fazer 3 a 4 picadas de glicemia por dia para manter um controle adequado. O que acontece no organismo da pessoa que tem diabetes? Como assim? Explica melhor a pergunta. Por exemplo, ela tem que tomar a insulina, é isso? Sim. Mas por que isso? Que deficiência que tem no organismo? A insulina é um hormônio que ele tem um papel de síntese. Então, e ele tem uma finalidade muito grande, que é colocar o açúcar, que é a glicose, da corrente do sangue para dentro das artérias para ser metabolizado e produzir energia. Quando o indivíduo tem deficiência da insulina, ele não consegue colocar a glicose dentro da célula e ela começa a aumentar na corrente sanguínea. Isso leva, então, o indivíduo a ter muita fome, muita sede, começa a urinar muito, perder peso, que são os principais sinais e sintomas de diabetes. Quer dizer, esses são os sintomas. Isso. Há outros, por exemplo, para que a pessoa, assim, veja que algo não está bem. Então, quais seriam os sintomas que ela deveria procurar um médico? Então, além desses sintomas, por exemplo, hoje em dia, o paciente que me procura no consultório com diabetes, geralmente ele vem sem sintomas. Por quê? Um indivíduo que tem obesidade abdominal, ou seja, uma mulher que tenha mais de 80 centímetros de abdômen e um homem mais que 94, ele já tem uma chance maior de ter diabetes. Ele já deve procurar o médico e fazer uma glicemia. Então, a doença para ter sintoma demora muito tempo. O indivíduo, quando descobre que com esse sintoma, ele tem 5 a 10 anos de doença não diagnosticada, correndo o risco de ter infarto, insuficiência coronariana, impotência sexual. E quando ele descobre, já tem 2 a 3 complicações. Então, hoje nós tentamos, de uma maneira melhor, fazer o diagnóstico o mais precoce possível. Não deixar o indivíduo ter sintomas de diabetes. Quer dizer, então, a pessoa teria que regularmente fazer exames, né? Não importa se está tudo bem, isso seria uma forma de evitar o diabetes. A principal forma é essa, ter uma alimentação saudável. Agora, se o indivíduo não tem uma alimentação saudável, não faz exercício físico, ele tem uma chance muito grande de ter diabetes. Ele vai desenvolver no momento da vida dele. Então, quanto mais precoce ele descobrir, melhor. Eu sempre falo o seguinte, o melhor tratamento do diabetes, da obesidade, é a prevenção, evitar que tenha. Tem um ditado que fala assim, se você não faz exercício físico, você precisa arrumar um tempo. Se você não tem tempo para fazer exercício físico, precisa arrumar um tempo para ficar doente, porque você ficará doente. Então, isso vale para o diabetes, para a hipertensão, para a dislipidemia. E uma coisa que é importante, assim, o tratamento de diabetes é muito caro. Se você pode prevenir de uma maneira muito simples, basta mudar suas atitudes, alimentação, atividade física. Agora, se você desenvolver a doença, você tem que preparar para gastar muito, porque a doença é progressiva. Ela começa, na grande parte dos pacientes, né, apenas com mudança de hábitos, de alimentação, atividade física, mas depois vai um medicamento, 2, 3, 4, até chegar à insulina. Ela é progressiva, ela vai piorando com o decorrer dos anos. Mesmo fazendo o tratamento? Mesmo tratando. O tratamento ele pode postergar as complicações, mas ele não evita que vá desenvolvendo. Infelizmente, nós não temos um remédio que bloqueie a evolução da doença. O que nós conseguimos fazer hoje é diminuir essa velocidade da evolução da doença, mas é uma doença evolutiva. Por isso que se fala em sobrevida, por causa disso. Aumenta a sobrevida, isso. Mas não chegamos à cura ainda. É isso. Homem ou mulher tem mais diabetes ou é igual para os dois? As mulheres têm mais diabetes. Por quê? A mulher tem uma tendência maior a ser mais obesa. Então, se comparar um homem e uma mulher com o mesmo peso, a mulher tem mais gordura do que o homem. E a gordura abdominal é a gordura que é mais prejudicial. Por exemplo, se uma pessoa ela é obesa, mas tem uma gordura mais em quadril, por exemplo, pode não ser bonita esteticamente, mas essa gordura protege de ter o diabetes. Sério? Então, a gordura que pior é a gordura abdominal. A pessoa que tem um quadril largo está ali ela mais tem uma livre? Proteção. Tem. Então, é uma relação que a circunferência é quadril e abdômen. Então, se a pessoa tem mais quadril, ela é protegida. Que tipos de alimentos que levam essa gordura
né, nessa parte aqui do abdômen? Existem alguns que são mais prejudiciais? Existe sim. Tu fala assim, na alimentação você tem que pensar em ganho e perda. O ideal é você comer aquilo que você gasta. Se você comer mais do que você gasta, você vai acumular isso em algum lugar do corpo. O primeiro lugar que você vai acumular o excesso de alimento é no terceiro adiposo. Ele começa a hipertrofiar, ele aumenta o volume, só que chega um momento que ele não aguenta, não cabe mais gordura ali. Aí ele começa a acumular gordura em outros órgãos. Vai para o fígado, leva a esteatose hepática, a gordura no fígado, leva para o sangue, que é aumento de triglicérides e colesterol, vai para o coração e vai para as artérias. Quais são os alimentos que mais levam isso? São os alimentos gordurosos, principalmente a gordura saturada. Que é encontrada onde? A gordura saturada é uma gordura que é sólida à temperatura ambiente. Então imagine aquela picanha, aquela parte gorda da picanha, aquela parte amarela é gordura saturada. A manteiga, a margarina, o leite também tem gordura. Então a gordura ela é muito rica na alimentação nossa, né? Os queijos, por exemplo, quanto mais amarelo o queijo, maior o teor de colesterol e gordura que ele tem. As bolachas. As bolachas são as bolachas, né? Os recheios das bolachas são gorduras e são gorduras muito perigosas, principalmente a gordura trans. É uma gordura modificada pelo homem, né? Que ela encontra muito pouco na natureza, e essa gordura trans é que desencadeia muito a gordura abdominal também. A gente vê muitas, né, bolachas e muitos produtos hoje livres de gordura trans. A gente pode confiar nisso? Tem que tomar um cuidado, que hoje a população sabe mais que a gordura trans é um veneno, então isso aí deveria ser proibido no mundo todo. É um crime ter gordura trans no mundo hoje, assim como é um crime ter cigarro no mundo. É uma coisa que não devia existir mais. Essa gordura trans, ela é aterogênica, ela baixa o colesterol bom, o HDL, e aumenta o colesterol ruim. Então ela leva ao infarto, ela mata, é veneno. E nos alimentos hoje eles colocam livre de gordura trans. O problema que existe é o seguinte, eles reduziram a gordura trans no alimento, ou tiraram, mas aumentaram muito a gordura saturada. Então que não também é prejudicial. A gente vê muito crianças, né, idade assim, escolar, levar aqueles salgadinhos. Os chips da vida, chips, né? Exatamente. Esse tipo de alimentação. Porque ele é rico em sal também, que não é uma coisa boa, né? Além de ser rico em sal, que leva à hipertensão, e é comum hoje, infelizmente, crianças terem hipertensão, ela é muito rica em gordura. É o veneno. A gente chama isso de mata-criança, né? São alimentos que não deveriam existir mais na face da Terra. Porque você vê assim, nos países mais desenvolvidos, é proibida a propaganda desses produtos e estão tentando tirar isso aí, que são coisas que não levam a nada, né? Agora, o que eu acho importante é a conscientização dos pais. Porque uma criança só come aquilo que o pai oferece em casa. Então, se você não leva para sua casa o doce, não leva chips, leva essas bolachas recheadas, você está evitando o seu filho ficar doente. Se você tem amor ao seu filho, deixe de comprar essas coisas. Porque uma criança que mora na selva amazônica, por exemplo, ela não vai pedir para o pai para comer bolacha recheada, não vai pedir para ir no McDonald's, nem pedir refrigerante, concorda? Porque não experimentou isso aí. Então as crianças comem aquilo que os pais oferecem. E como conter esse desejo das crianças? Porque elas veem outras, né, e veem propaganda, quer dizer, o senhor falou, deveria até ser proibido esse tipo de propaganda. Mas a gente tem que conviver com essa realidade, né? Explicar seria a melhor forma para a criança? Eu queria que o senhor me respondesse depois do intervalo. A gente vai dar uma paradinha, mas volta já já. Araçatuba, nome de origem tupi-guarani, que significa terra de muitos araçás. A cidade, fundada em 2 de dezembro de 1908, cresceu ao redor de uma pequena estação da Estrada de Ferro noroeste do Brasil. A área antes habitada pelos índios caingangues, hoje abriga uma população superior a 183 mil pessoas. Gente alegre, próspera e acolhedora, que impulsiona o comércio, os serviços e a agropecuária. A boa infraestrutura do município, com rodovias duplicadas, aeroporto, hidrovia e gasoduto, alavanca o seu desenvolvimento. A sede da 9ª Região Administrativa do Estado de São Paulo também se destaca como polo formador de mão de obra especializada. Aqui estão 7 centros de ensino superior,
que atendem estudantes de todo o Brasil, aquecendo o mercado imobiliário. A Capela Santo Onofre, primeiro templo católico de Araçatuba, construído em 1915. A Praça Rui Barbosa, referência nacional para o mercado bovino na década de 70. E o Rio Tietê são apenas alguns dos pontos turísticos dessa terra, de paisagens exuberantes e águas cristalinas. Araçatuba, essa é a nossa cidade. Câmara Municipal, todo o poder emana do povo. Diabetes é o assunto do Cidadania em Pauta de hoje. O nosso convidado, o médico endocrinologista Antônio Fontanelli. A gente terminou o bloco anterior perguntando assim, como os pais devem proceder, né? Porque as crianças têm toda uma gama de produtos aí que chamam a atenção, né? Que eles têm vontade de comer. O que fazer para explicar para uma criança que ela não deve comer isso? O primeiro fator que eu acho fundamental é não comprar esses produtos. Se você levar a criança ao supermercado, as tentações são muito grandes. Eles vão pedir. Então, não comprar. Se você comprar, vai comer. É ilusão você achar que você compra um chocolate ou um leite condensado que você não vai consumi-lo. Então, se tem em casa, a probabilidade da criança comer é muito maior. Outra coisa importante, os pais fazem um rigor muito grande em casa. Aí os avós querem agradar a criança com doce. Então, tem que orientar os avós também, né? Porque eu fico pensando, hoje em dia, no cigarro tem, esse produto faz mal à saúde. Em breve, você vai encontrar isso nos refrigerantes também. Nós estamos lutando a nível mundial, a nível nacional, né? Que os refrigerantes tenham também isso aí. Esse produto é prejudicial à saúde. Então, tem algumas coisas que não tem mais como ficar no mundo hoje, que isso mata, né? E hoje, o custo das doenças são muito altos. A medicina hoje, se continuar nesse ritmo, ela vai quebrar. Não existe sistema de saúde que consiga manter o número de pacientes obesos, diabéticos, hipertensos e lipidêmicos. Quebra qualquer sistema de saúde. Quer dizer, a gente pode até acreditar, então, que algo vai mudar, porque quando mexe em dinheiro, as coisas mudam, né? Depende. Mexe no seu bolso, não dos laboratórios. Quando você fica obeso, você alimenta um grande sistema por trás disso aí. Você vai sustentar a indústria da obesidade, que eu falo, você vai ficar diabético, vai tomar 1 ou 2 medicamentos, vai ficar hipertenso, vai comprar no mínimo 2 comprimidos, então são 4 até aí. Vai aumentar seu colesterol, mais um comprimido, vai aumentar o triglicérides, vai aumentar o risco de ter câncer, porque a obesidade também aumenta o risco de câncer. Então, nós temos uma indústria da saúde, que ela é muito pouco divulgada, eles estão fazendo agora, falar sobre saúde. Mas a indústria da doença ela é muito forte. Quando você fica doente, você alimenta uma série de... Tem muita gente sobrevivendo. Lógico, isso, né? É o que mais ganha dinheiro no mundo são os laboratórios. É a indústria da doença, né? Sim. E nós não curamos nada. Eu falo assim, o endocrinologista, eu vou brincar um pouco, nós somos incompetentes, nós controlamos, não curamos. Quer dizer que as doenças que o senhor trata não tem cura? São controláveis, não curáveis. A obesidade é controle, não cura. Não existe esse negócio, eu era gordo, não sou mais obeso. Não, você tem tudo para tornar obeso de novo. Quando você emagrece, você diminui o volume das células, mas elas estão preparadas para voltar ao peso que era antes. Isso acontece muito, com frequência nas Todas as pessoas, doenças metabólicas. O diabetes é assim, a hipertensão é assim, o colesterol é assim. Então, são doenças controláveis, né? Não são curáveis. O grande segredo é evitar que tenha essa doença. Uma vez que surgiu, ela vai crescer. A questão do controle de peso, né? Quem tem esse problema de engordar, vamos dizer assim, vai ter esse problema o resto da vida também. Isso. Vai viver tendo que se controlar. Tem que entender isso? Tem que entender isso aí. É fundamental saber que é uma doença que não tem cura. E ela é progressiva. O primeiro tratamento da obesidade é mais fácil que o segundo. O terceiro vai ser mais difícil e assim por diante. Quer dizer, é mais difícil emagrecer cada vez que passa o tempo. E outra coisa, quanto mais velho você fica, maior a probabilidade de ter obesidade. Porque na filogenética nossa, né, lá nos nossos ancestrais, 3 alimentos eram essenciais para nós, né? Nós tínhamos privação de açúcar, não tinha açúcar, não tinha o sal era extremamente difícil de conseguir, até o nome salário vem do sal.
Antigamente eles recebiam como pagamento um pouquinho de sal. Daí veio o nome salário. Então o salário era muito difícil. Tanto mar aí, né? Mas antigamente o salário era raríssimo, né? E outro alimento muito difícil era a gordura. Então para o homem ter gordura, ele tinha que matar um animal. E era difícil conseguir matar esse animal para ter gordura. Então o nosso cérebro, ele gosta desses produtos. Inconscientemente, nós temos um cérebro reptiliano, que lembra lá os nossos ancestrais, que adora esses alimentos. Então, inconscientemente, você busca isso. Agora, nunca na história da humanidade nós tivemos uma fartura tão grande de alimentos. E esses alimentos ficaram muito baratos, muito fáceis, por isso que essas doenças vêm. Então, nós temos um cérebro preparado, tem todo o preparo filogenético para ganhar peso e tornar-se doente. A única maneira que nós temos para mudar isso é mudar a cabeça do homem, saber que esses alimentos não devem ser ingeridos. E como está a questão da obesidade no país? Assustadora. Hoje a obesidade cresce em volumes alarmantes, né? Ela duplica a cada década. E nós, médicos, temos uma posição que nós chamamos de braço cruzado, vemos a doença crescer. Porque ela cresce independente de todas as ações que nós temos. Porque não existe um medicamento no mundo todo que cura a obesidade. Existem medicamentos que controlam a obesidade. E é interessante que, infelizmente, mesmo na mídia, tem uma crítica muito grande ao controle da obesidade. Eu não tenho vergonha de falar contigo. Quando eu vim para Araçatuba tratar a obesidade, sofri muito, porque o médico que trata a obesidade ele é discriminado. Na formação nossa como médico, o médico que trata a obesidade é médico segunda linha. Você vê qual é a formação. Porque nós achamos, como endocrinologista, que temos que tratar doenças como diabetes, hipertensão, doença de Cushing, mas não a obesidade. Nem era considerado doença, para você ver como que é isso aí. Mas hoje, assim, por esse culto às pessoas magras, é até incoerente, né? O médico que trata de obesidade não teria uma vantagem nesse aspecto? Em que aspecto você fala assim melhor? Deixa eu entender. Porque as pessoas procuram hoje estar magras, né? E, no entanto, estão engordando, né? Quer dizer, a procura pelo médico não é maior? A procura ela é maior, mas não existe um apoio assim, da própria sociedade como um todo do tratamento da obesidade como doença séria. Porque existe muito médico que trata de obesidade de maneira inescrupulosa, que quer ganhar do paciente, mas não tem informação nenhuma. Tanto é que há pouco tempo atrás foi descoberto um medicamento que nós usamos muito, a sibutramina, foi muito criticada, foi recente isso aí, né? A maioria dos médicos que usam esse medicamento não eram os endocrinologistas. Era um médico que não tinha a menor formação para isso. E é um medicamento que você usar para obesidade sem ter um controle da alimentação e atividade física, não serve para nada. É como água com açúcar, só piora. E não tem, então, às vezes os médicos tratam de doenças que não sabem tratar. Por exemplo, é melhor você não tratar a obesidade que maltratar. Porque cada vez que você trata ela de maneira errada, você vai dificultar o paciente emagrecer no futuro. Então, é certa aquela história de que o organismo tenta reverter a situação. Por exemplo, a pessoa emagrece, ele acha que aquilo não está sendo benéfico para a pessoa, aí a pessoa relaxa, ela volta a engordar por causa disso. Então, o nosso corpo ele é muito mais preparado para o ganho de peso que para a perda de peso. Recentemente foi descoberto um hormônio, que é a grelina, produzido pelo estômago, que é um hormônio que aumenta o ganho de peso. Desenvolveram técnicas, né, para bloquear a produção desse hormônio. Aí, quando bloqueava esse hormônio, surgiu uma outra via que foi acessada para ganhar peso. Então, nosso corpo ele é preparado para ganhar peso. Por quê? O homem da caverna, voltando lá atrás, ele foi preparado para o ganho de peso, para poupar energia e acumular essa energia. E porque a vida dele era outra também, totalmente diferente da nossa, né? O sedentarismo entra aí, então. Entra. Que nós não fazemos exercício físico naturalmente. O natural nosso é ficar numa rede, tomando um refrigerante, com o ar-condicionado ligado, sem televisão. Então, para fazer exercício, tem que ter consciência, tem que ter disciplina. Porque o nosso corpo, se deixar, ele não quer fazer nada. E ele precisa dessa disciplina para poder viver. Tá, você tem que fazer exercício regularmente. Qual tipo de exercício é interessante para as pessoas? Qualquer exercício vale a pena. Eu falo, a caminhada ela é importante. Por exemplo, você pode fazer pelo menos 30 minutos por dia. E pode ser 10 minutos de manhã, 10 à tarde, 10 à noite. Já vale. A dança, a natação, a hidroginástica, mesmo as mulheres, por exemplo, trabalho doméstico é atividade física.
Tanto é que as mulheres gastam mais energia que os homens. Por exemplo, o homem chega em casa, o que ele faz? Né? Liga a televisão, liga a televisão ou pega o jornal e acabou. As mulheres não, tem que preparar o jantar, tem que lavar, então as mulheres gastam mais energia que os homens, de maneira geral. Mas é verdade que, por exemplo, se você vai fazer um exercício físico, você caminha, assim, para caminhar mesmo. Sim. É uma coisa. Se você vai fazer esse mesmo caminhada, por exemplo, trabalhando, tem outro sentido para o corpo ou não? Tem a ver assim, com o prazer. Se você faz uma academia, por exemplo, você não gosta de fazer, você começa a liberar substâncias que não são saudáveis para o seu corpo. É muito mais saudável você fazer uma academia com a cabeça tranquila ou uma caminhada do que fazer um trabalho forçado. Porque quando você faz exercício agradável, você libera substâncias neurosecretoras que são como serotonina, dopamina, endorfinas de prazer. Quando você faz um trabalho, o mesmo trabalho, né, sem essa consciência ou sofrendo ou triste, não é benéfico. E quando a pessoa está mais feliz, então, quando está fazendo uma coisa que gosta, é mais fácil manter um corpo saudável? Esse é o segredo de tudo na vida, né? O prazer em fazer aquilo que você gosta te ajuda a emagrecer. E o oposto é verdadeiro. A pessoa que tem muito estresse, tensão, ele aumenta o cortisol, que é o hormônio de estresse. Isso faz ganhar peso. Independe do que ele come. Pessoa muito estressada, muito ansiosa, tem uma tendência maior a ter um cortisol alto e ter mais obesidade. Então a pessoa mais nervosa tem probabilidade de ter mais gordura. O estresse aumenta o ganho de peso. Faz bem? Faz muito bem. Tem um trabalho super interessante feito na França. Eles pegaram um grupo de pessoas que dormiram 4 horas, outro grupo dormiram 8 horas. Eles observaram que do grupo que dormia 4 horas produzia mais grelina, menos leptina e ganhava peso. O grupo que dormia 8 horas emagrecia. Então, dormir bem é fundamental para emagrecer. Quando você dorme, você restaura células que foram destruídas pelo dia, você restaura os hormônios, você dá um reequilíbrio. Então, dormir ajuda a emagrecer. Qualidade do sono. Outra coisa importante também do sono é a apneia do sono. Tem pessoas que dormem e roncam. Então, dorme e ronca. E depois para de roncar, parece que morreu. Então, foi uma pausa, chama de apneia. Essas pessoas têm maior tendência à obesidade. Porque cada vez que ela acorda, libera adrenalina, cortisol, funciona para o organismo como estresse. Então, isso mantém a obesidade. E além de manter a obesidade, aumenta o risco de diabetes e hipertensão arterial. Isso tem cura, apneia? Tem tratamento. O tratamento, às vezes, precisa de aparelhos, que é o CPAP, que a pessoa passa a respirar melhor. E o melhor tratamento para ele seria emagrecer. Quando ele emagrece, ajuda a dormir melhor também. Bom, a gente falou muito do que faz mal, e agora tem que falar do que faz bem. O que a gente tem que se alimentar diariamente? O grande segredo para mim é aumentar frutas, salada e legumes. Esses são os alimentos mais importantes que nós temos que ingerir. Tem que comer fruta variada? Por exemplo, quantas frutas por dia? Que tipo de fruta? Qualquer tipo de fruta é válido? Todas as frutas. Principalmente a fruta estação. Elas são mais baratas e são mais frescas, né? De preferência, comer de 5 a 6 frutas por dia. Tem trabalho mostrando que quem come mais frutas por dia tem menor tendência a doenças. Não só o diabetes. Por exemplo, é besteira tomar vitamina. Toma vitamina para isso. Besteira. As vitaminas não estão nas farmácias, estão nas quitandas. Quando você for comer fruta, salada, legumes, não há necessidade de Tem gente que vitamina. toma verdadeiros coquetéis, né? De vitaminas, todos os dias, né? Eu falo sempre assim, quanto mais você conhece, menos você é enganado. Porque se você tem desconhecimento, é fácil alguém ludibriar você. Então, o conhecimento. E hoje nós temos acesso mais fácil à informação, né? E eu sempre falo, a verdade sempre vai prevalecer. A mentira tem perna curta, né? Que há um tempo atrás foi dado para os pacientes que fumavam a vitamina E e a vitamina B, achando que fosse reduzir o risco de complicações. O grupo que usou essas vitaminas tiveram mais câncer e morreram mais precocemente. Então, vitamina só quando o médico prescrever. Não use. Verde é interessante, verduras, legumes. Arroz e feijão é legal? Arroz e feijão é um excelente alimento, arroz e feijão. Comer quantas vezes por dia? Comer de 3 em 3 horas. Agora, arroz e feijão é um alimento muito saudável. De preferência, comer arroz integral. Essa mistura de arroz e feijão, que infelizmente algumas pessoas substituem por lanches, é uma besteira, porque é um dos melhores alimentos que nós temos, são cereais. Então, esse alimento deve fazer parte da nossa alimentação. E você perguntou de quanto tempo comer. Então, o ideal é comer de 3 em 3 horas. Tem muita gente que ganha peso e fala assim, eu quero emagrecer, não vou jantar. Não vale a pena. Por quê? Quando você come de 3 em 3 horas, você mantém seu metabolismo toda hora ativo. Se você come
uma ou duas vezes por dia, você desativa o metabolismo, gasta menos energia. Então, você quer emagrecer, tem que comer várias vezes por dia em pequena quantidade. Bom, tem gente que tem um metabolismo mais acelerado, normalmente, e outros vai mais devagarzinho. É assim? Isso. E tem que respeitar o metabolismo, quanto você gasta. E uma coisa que ajuda a aumentar o metabolismo... Tem como ativar esse metabolismo? O exercício físico. Só? É o melhor remédio para aumentar o metabolismo. Você faz exercício, você aumenta o metabolismo por 48 horas. Por isso é interessante fazer na academia, por exemplo, 3 vezes por semana. Não precisa ver todos os dias, né? Não. Que já acelera o metabolismo. Ok. Vamos falar rapidinho. Cigarro e álcool. Ok. Péssimo? O cigarro, né? Eu acho que é um produto que já não devia existir no mundo mais. Porque eu falo, isso é a indústria da morte. Mata. O cigarro diminui, só para ter uma noção, 10 anos de vida de uma pessoa. Está levado ao aumento de câncer, de infarto, da disfunção erétil, da impotência sexual. O homem que fuma tem 30% menos da potência sexual dele, da ereção, a qualidade da ereção. Ele pode não perceber isso, mas a esposa dele, a parceira, percebe. Outra coisa importante do cigarro, né? Um mau hálito que ele causa. Às vezes é repugnante, que a pessoa que fuma, ela não consegue perceber que ela cheira mal, ela fede, mas não percebe, porque o cigarro reduz os receptores do olfato. E o cigarro é uma doença, ele leva uma alteração no sistema nervoso central no nível de recompensa. Então, o indivíduo que fuma, ele precisa de ajuda médica. Grande parte dos pacientes que fumam sem medicamento não conseguem parar. E é besteira achar que a pessoa não consegue parar de fumar porque não tem força de vontade. É uma doença. É um dependente. É dependente químico, é doença. Álcool também? Não. O álcool, moderação. O que é moderação? Moderação seria tomar, como fala, em média, um cálice de vinho por dia. Agora, ninguém recomenda uma pessoa que não bebe, porque ele pode melhorar um pouquinho. Não deve beber. Porque o álcool ele melhora um pouquinho a produção de HDL e ele age também como fator anti-inflamatório. Mas ninguém deve sugerir um paciente que não bebe para ter esse benefício. O melhor é não beber nada de bebida alcoólica. Doutor, tem muitas outras perguntas aqui para fazer. Só queria que o senhor desse um recadinho final, assim, para quem tem diabetes, não cuida, para as pessoas que estão obesas aí, tão longe de fazer um regime alimentar. O grande segredo para quem tem diabetes, né, seria tentar cortar os alimentos gordurosos, as frituras e fazer uma atividade física. E procurar um médico especialista que possa te orientar. O tratamento da obesidade, diabetes, tem que ser personalizado. Não existe 2 pacientes iguais, cada um é único, né? Agora, a base do tratamento é sempre a mesma, uma alimentação saudável e uma atividade física. Se você tem diabetes, procure tratar da melhor maneira possível para evitar as complicações. Complicações tem um monte. Tem muitos. Pode falar para eles, para as pessoas que estão nos assistindo, chega até onde? As complicações vêm desde o dedo do pé até o cérebro, por exemplo. Nós sabemos que os pacientes diabéticos têm maior risco de ter infarto, acidente vascular cerebral, gangrenas, a disfunção erétil, a impotência é muito mais comum nos diabéticos. Por quê? O diabetes funciona como se fosse uma ferrugem, né? Imagine que você tem uma casa que é feita de canos de ferro. O diabetes vai enferrujando esses canos, vai obstruindo esses canos mais rápido que o indivíduo que não tem. E o tratamento ele faz para evitar que essa doença progrida de maneira tão rápida. Então, o diabetes funciona como se um indivíduo que tem uma casa com canos de ferro e pode desencadear a ferrugem e obstrução desses vasos. Ok. E depende do vaso que ele obstrui, vai ter a doença. Se for no pênis, a hipotência, disfunção erétil, no coração, infarto, no cérebro, o acidente vascular cerebral. Todas péssimas, né? Eu queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Obrigado pela iniciativa, espero que esse programa continue e que a gente possa estar aqui outras vezes, tá? Ok. Eu agradeço você aí em casa que ficou com a gente até agora. Espero você no próximo programa.